Eu, particularmente, onde eu moro, eu não conheço ninguém para me ajudar que tem a mesma crença que eu. E aí, como que eu fico para explicar isso? Já depois, quando de passar desse raciocínio aqui, a gente entra nesse aí, da questão da congregação. Uma pergunta. Quando as escrituras estão falando que seria da casa de Davi, que alguém construiu o templo e tal, será que não era nem de Salomão e sim lá do Salvador que está se referindo? Era, sem dúvida. Não tem dúvida disso, a gente vai ver agora. Não tem nada a ver nem com Salomão. Não. Vamos em frente, meu amadinho. Olha ali. Uma já desbancamos então, aquela primeira que nós usamos, né? Por alegrei quando o ministério vamos da casa do Senhor. Não é nós que desbancamos, é a própria Escritura. Apenas nós vimos na Escritura que o que está certo é o que está lá, não é verdade? Seja um homem mentiroso e verdadeiro Criador, segundo o que está escrito. O que é que está escrito? Está escrito que então acabou, não tem outra história, né? Agora, quando eu falo acabou, não tem outra história, não é para a gente poder enfiar a goela dentro dos outros, não. Cada coisa dessa, a convicção é nossa, é pessoal, é para nós mesmo, né? Então não é para, você está errado, dedar na cara dos outros. Não vejo isso como algo que o Salvador faria, não. O único que ele botou o dedo na cara foi justamente dos líderes religiosos, mas dos irmãos, né? A palavra que da parte do Senhor veio Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Bom, agora também não tem dúvida, ele fala do templo. Põe-te à porta da casa do Senhor. Mas isso, eu volto a dizer, irmãos, para quem chegou agora, o grande problema nosso é que nós estamos sempre pensando: igreja é o templo de pedra, igreja é a construção de alvenaria. A gente tem que liberar a nossa mente disso de uma vez por todas, porque aí todas as coisas que estão escritas ficam mais claras, a gente consegue identificar melhor. A palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Agora que alguém já viu que a outra não é, alguém ainda acha que aqui é a igrejinha, ou pode ser que não seja o templo de Salomão? Até porque Jeremias foi chamado para pregar contra o templo, né? Está escrito bem claro: eu fui chamado pelo Criador para pregar contra o templo, né? Ele falou isso acho que até que eu escrevi ali. Vamos lá, Martinho, vamos ver agora. A palavra da parte do Criador que veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali essas palavras e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorar-te ao Senhor. Em amarelo. Pergunta: aquele templo de Salomão tinha cadeiras ali dentro igual tem aqui? Havia um culto ali dentro? Não. Mas na mente das pessoas, quando ouve falar isso, imagina. Olha lá quem que imagina, já está até apagadinho de propósito, ó. Eu já paguei de propósito, já acabaram os lugares, mas olha aí, ali, já botei ela apagadinha de propósito, que ela já está apagando na nossa mente, tem que é subliminar mesmo. Hein? Quando se fala isso no culto, que Jeremias colocou na porta da casa do Senhor, a gente imagina que é o templo, pelo menos igual a gente frequenta a igreja. Ou no mundo imaginamos que é o templo de Salomão. Mas eu pergunto: no templo de Salomão alguém entrava para adorar? Quem não sabia disso? Quem achou que entrava? Vai levantar a mão, irmão, não é vergonha não, que eu fiquei 16 anos também saber. Entendeu, irmão? No templo de Salomão, ninguém entrava a não ser quem era levita para arrumar o templo. E no Santo dos Santos, que é um localzinho mais separado, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma. Já da expiação. Ele ia com a cordinha que, se ele morresse lá dentro por ter pecado, a pessoa puxava ele. Isso é verdade. Uma cordinha amarrada nele. Não podia entrar ninguém para puxar ele. Então o lugar era tão sagrado para os judeus que nem entrar lá para tirar o morto podia. Então entrar para adorar dentro do templo de Salomão, isso é história, isso é mentira do povo religioso que ensinou para nós. Nunca ninguém entrou lá, a não ser levita e sacerdote, né? Porque levita é da tribo de Levi e sacerdote eram os que exerciam o sacerdócio, que eram da família direta de Arão. Ainda tinha isso ainda, tinha que ter sangue de Davi, mas vindo pelo sangue de Arão, senão não era sacerdote. Então era muito restrito. Só que na nossa mente, quando esses camaradas falam meia hora dessas coisas, na nossa mente está aquilo ali, ó. Aquela figura ali, aquela figura que a gente tem que tirar da nossa mente, que igreja é aquilo, igreja somos nós. Essa é a igreja. Aí ele fala: entrais por essa porta para adorar o Senhor. Farei habitar nesse lugar, farei habitar nesse lugar.
coisas que não tem como você habitar dentro do templo, porque Jeremias não estava na porta do templo, mas na porta da cidade de Jerusalém. Eles nunca nos deixam saber que Jerusalém era uma cidade que vivia em guerra, como todas daquela época, e deveria ter uma muralha. Tanto que quando Esdras vem consertar Jerusalém, ele vem consertar a muralha, o tempo todo é a muralha. Os levitas que tocam na igreja tocavam na muralha. Rapaz, esses caras inventam tanta mentira, cara. Não fala que o levita é que toca? Os levitas tocavam na muralha. Pode ler para ver Neemias. Porque Neemias só fala da construção da muralha. Quem fala da construção do templo, o templo mesmo, é Zorobabel, que aí está em Esdras. Mas em Neemias fala o tempo todo da muralha. E Jeremias se colocou na porta, não da casa do Senhor, templo, mas de Jerusalém. Por isso ele fala, de todas as tribos, pode ler depois o contexto, vocês têm aqui. Mas fala de todas as cidades de Judá, né, das tribos. De todas as cidades de Judá. Quem está ali? Se não está aqui, está mais para frente, que eu não coloquei aí. Tanto que ele fala ali que não é contra o templo, ó. Vocês dizem templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aí mais à frente, que não está aqui, ele fala assim: vocês confiam em palavras mentirosas que de nada se aproveitam. Para nada se aproveita, templo do Senhor é este. Alguém quer comentar algo sobre isso aqui? Para a gente não fugir do assunto, aí depois a gente vai avançando com os outros. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que a palavra igreja vem de uma raiz chamada eclésia, no grego, que significa comunhão, comunidade. No caso que nós estamos aqui, né? Uma comunhão, comunidade. No caso, a casa do Senhor, né? Na verdade não é porque está junto que é a casa. A gente seria a casa em qualquer lugar, entende? Individual, né? É individual. E só o Criador sabe, na verdade, quem é a casa dele, quem é tabernáculo dele. Agora, igreja, eclésia, né, tirados para fora, o termo no original, no grego, né? O grego não é original, o Criador não se revelou aos gregos, o grego era o inimigo. Se você mora em Israel, né? Aqui é Israel, e nós somos povo escolhido do Criador, vamos dizer assim, porque essa é a mentalidade da época. E aí você vê os inimigos ali, que vão estuprar nossas crianças, vão pegar as meninas para ser prostitutas na cidade deles, vão matar os velhos, vão matar os velhos, vão pegar os jovens para guerrear na guerra a favor deles. Beleza? Se você ver falar por aqui o bairro, aqui vamos dizer que é Israel. Aí vem a notícia aqui que o pessoal começa a comentar: ó, tá vindo aí os inimigos. Os inimigos vão estuprar nossas filhas, nossas crianças, pegar a jovenzinha para ser prostituta na cidade dele, matar os velhos, matar as velhas e levar o jovem para ser escravos ou soldados do exército deles, para matar outros povos. Será que nós vamos ver com bons olhos esse povo? Esse povo é o grego, não hoje, mas naquela época. É o inimigo. Não foi a Grécia que invadiu aquilo tudo lá, tomou tudo, não foi a Grécia que pegou a escritura de Moisés e transformou na Septuaginta? Não foram eles, Alexandre Grande, que dominou tudo do ano 300 antes do Salvador? É o inimigo. Então o que sobrou para a gente é uma herança do inimigo, como disse Jeremias. A herança foi vendida ao inimigo. A herança o que foi? Vamos dizer, a escritura que foi levada por 70 homens pelo rei Ptolomeu para ser transformada na Septuaginta lá na Grécia, que na época era o Egito era a Grécia. Tudo era a Grécia. Entenderam até aqui, irmãos? Jeremias definitivamente não poderia estar falando do templo, porque ele foi pregar contra o templo. Eu quero que os irmãos vejam esse pedacinho, que vai aqui em casa, leia o livro de Jeremias todo para entender na íntegra, porque ninguém engana mais. E ele pregou contra o templo. Vamos em frente, meu amigo, por favor. Agora vamos para a terceira e última que nós colocamos ali. A terceira e última é a clássica. E disse aos que vendiam como: tirai daqui estes, não passais da casa do meu pai casa de comércio. João 2,16. Será que alguém está fazendo da casa do pai hoje comércio? Ou parou? Mas nós imaginamos que a casa do pai é aquela lá que já está quase sumindo na nossa mente. A gente não vai lembrar mais dela. A casa do pai não é essa bonita que está aqui fora, não, toda ornamentada, não. Aquela ali tem uma arquitetura bem próxima da maçonaria, das questões romanas, gregas, né, com as pilastras, com o panteão, que é aquela piramidezinha que fica em cima, né? E está escrito bem claro ali: só Jesus, Mitra, é Baal, é o Senhor, não tem dúvida. Um prédio nas características do inimigo, Roma e Grécia, inimigo. Lembra quem inimigo? Adversário, lembra quem? Isso tudo é prefiguração na velha aliança. Entende? Era inimigo porque é inimigo hoje.
Então está ali, Jesus Cristo é o Senhor. Mitra, Deus Sol é o Baal. Não tem dúvida, a gente entra ali, se não souber, coitado, enganado, se for muito otário. Porque sabendo dessas coisas, a gente não vai entrar num local daqui para adorar Mitra, Baal, né? O cananeu junto com o romano emprestado da Pérsia. E disse aos que vendiam pombo: tirai daqui este, não passais da casa do meu pai, casa de comércio. Essa passagem aqui, amado, a gente vê em filme pra caramba. Toda vez que Hollywood retratou a vida de Cristo, colocou essa passagem, é muito comum na nossa mente. Então não resta dúvida a ninguém, seja evangélico ou não, que ele falava do templo. É uma coisa que essa é a mais terrível. Por isso é que eu deixei agora para o terceiro e último, porque essa é a mais terrível de todas. Não, aqui não resta dúvida. Ele está falando do templo, o pessoal está comercializando no templo e não pode. Até eu nos primeiros vídeos cheguei a repetir isso por contaminação. Os vídeos acho que estão na internet até hoje lá no canal Verdade do Isso. Vamos ver o texto. O texto maior é esse aí, ó. E achou no templo. Quando fala que achou no templo, nós imaginamos que estava ou numa igrejinha dessa, que é uma igreja qualquer, comum, como é hoje, né? Porque quando o pastor fala isso, o que vem na mente é a igreja. Ou então pensamos pelo menos que era o templo de Salomão. E eu pergunto, foi no templo de Salomão que ocorreu isso? Quem responde? Sim ou não? Não. O templo de Salomão tinha sido derrubado por Nabucodonosor. Tem assuntos que o sistema religioso não quer tocar e não toca, esses são os deles. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os campeadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou fora do templo. Olha lá, ó. Lançou fora do templo. Por quê? Porque o boi, a ovelha e o pombo estava tudo dentro do templo. Um templo que não entrava nem judeu coxo. Entende como é que esses caras entram num beco sem saída quando eles querem falar mentira para nós? Quando o pastor chega para nós e fala que eles estavam no templo, a gente pergunta: pastor, tinha boi dentro do templo? Tinha. Lançou fora do templo, é porque estava dentro, não é verdade? Tinha boi lá dentro, ovelha, pombo, tudo dentro do templo. Então a Bíblia está mentindo que era dentro do templo. Aí eu pergunto: era dentro do templo ou era fora do templo? Quem responde? Hã? Segundo eles